missão da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte: 90 terroristas, não é pouco terrorista. Você imaginou? Então, ele, que é do Partido Comunista, da esquerda raiz, já disse que foram narrativas da mídia de esquerda. Ué, ele mesmo, de esquerda, está dizendo isso. Então, quem é que criou essa narrativa de que eram terroristas? Globo, o Brasil 247, Carta Capital, tudo mídia de esquerda. Ele está dizendo que a Globo é de esquerda? Um terrorista pode fazer, imagine 90. Quantos atentados terroristas essa gente não podia fazer? Aí o STF suspendeu a prisão preventiva. Agora, se existe uma prisão preventiva que seria legítima, seria a prisão preventiva de um terrorista, né? Vamos supor aí, o cidadão jogou uma bomba lá no estádio de futebol. Você vai soltar ele? Independentemente das questões ideológicas envolvidas. Não estou entrando no mérito de qual é o governo. Aqui é onde o Alexandre de Moraes ele fica numa sinuca de bico. Aqui é onde todo o sistema fica paralisado. Porque eles usaram um argumento durante 7 meses que eles são os terroristas. E agora, a prisão preventiva é final. O pessoal vai para a rua responder em liberdade. Mas, em qualquer sociedade do mundo, um terrorista não iria responder em liberdade, porque o terrorista é um perigo à sociedade. Então, se essas pessoas estão soltas, então eles não são terroristas. Ou eles são terroristas e o Alexandre de Moraes é um incompetente. Não. Claro que é uma ironia. Eles não são terroristas. Aquilo foi tudo uma farsa. Chamá-los de terrorista foi uma farsa para dar gás para a esquerdalha, para dar gás ao movimento, para que eles olhem os conservadores e tenham os olhos ruins, pensando que nós fizemos cagadas, etc e tal. Sempre querendo degrenir a imagem, né? Vamos lá. Quem é o terrorista, por que ele é terrorista e tal. Vamos só pegar a coisa do ponto de vista jurídico. Você solta um terrorista desse? Quer dizer, o governo normalmente solta o terrorista? Não. Suspende a prisão preventiva? Não. Eu nunca ouvi falar. Porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte, o governo já soltou, o governo não prendeu, né? Já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o Grupo Wagner, grupo militar privado. Exato. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Tá entendendo? É isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. É uma o que farsa. é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Cara, se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Aí soltaram, e alguns jornais foram atrás para ver. Se soltou todo mundo, é porque não são terroristas. Cai por terra toda a narrativa farsante, uma farsa de que eram terroristas. Essa é pura verdade. Mas, Fábio, como é que pode alguém da esquerda ser coerente? Cara, ele tá falando simplesmente a verdade. Ele tá falando que todo mundo já viu. Tá falando que eu e você já vimos. Só que ele tá fazendo isso em alerta à esquerda, porque ele tá vendo que o canhão tá sendo apontado para ele. Entenda isso. Olha só, vamos lá. São esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil. Tamanho da farsa. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Olha Foi isso. constatado. Olha a Defensoria Pública deu esse número. Pessoas pobres, pessoal. No Brasil existe a Defensoria Pública. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, você pode apelar para a Defensoria Pública. Imagina 400 pessoas tão pobres que não tem nem como pagar um advogado. Isso é uma crueldade. Isso é algo do mal que está acontecendo no Brasil. E as pessoas estão sendo manipuladas a chamarem essas pessoas de terroristas. Entendeu? Olha só a maldade. E muitas das vezes a direita, por não entender o seu adversário, não entender a jogada, que a política é muita tática, é muita técnica, é muita estratégia. Às vezes, por a direita ser muito nova, ela cai nessas armadilhas. Vamos lá. Falar para a Defensoria Pública defender o cidadão que não pode pagar um advogado. Não pode pagar nenhum advogado. Não é que ele não pode pagar o escritório aí do Ives Gandra Martins. Não entendeu? pode pagar nenhum. Não é isso. Ele não pode pagar um advogado de porta de cadeia que defenderia você, sei lá, por R$1.000. Por que não? Né? Tem um monte de advogado que está aí com a língua de fora, capaz de defender você por até menos de R$1.000, para ganhar um trocado.
400 dos perigosos terroristas não têm dinheiro para pagar um advogado. Perigosos Aí terroristas. começaram a aparecer, né? Quem são os perigosos terroristas? Quem são? Então, no meio da coisa tinha donas de casa, uma manicure. Manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Já Imagina o que ela pode fazer se ela souber usar de maneira letal um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui 2.000... Um terrorista de lixa de unha. A arma do terrorista é lixa de unha, cara. Esse é o nível que a gente tá. E eu colocaria aqui também o rapaz autista que foi pego. Uma crueldade, uma coisa desumana acontecendo. E eles dizendo que essas pessoas são terroristas porque você bota de terrorismo, então tira a empatia do povo, tira a compaixão do povo, e aí eles não veem essas pessoas como seres humanos. Então a direita aqui precisa levantar isso, mostrar o que está realmente acontecendo com essas pessoas pobres, mostrar o que realmente o Estado está fazendo. Vamos lá. As pessoas que são um agrupamento de Zés Ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado, manicure. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Eles não prenderam nenhum grande empresário, nenhum militar importante, nenhuma pessoa de dinheiro, nada. Só prenderam gente pobre. Os pobres coitados, que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. É ridículo. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo. Ninguém sabe onde é que isso daí vai parar. A manicure nessa brincadeira. Aqui é onde está o ponto principal. Pessoal, é ridículo essas pessoas serem acusadas de terroristas. Isso é uma farsa. Eles não são. Mas o fato é que eles estão sendo acusados de terroristas. Então, qual é a preocupação? Por que a esquerda está desesperada e por que o Xandão está sob pressão? Porque agora começa a ser visto que essas pessoas não são terroristas. E nunca deveriam ser taxadas como terroristas e nunca deveriam ser criminalizadas como terroristas. Essas pessoas são pessoas pobres que precisam da ajuda do Estado e não a punição do Estado. Então isso aqui é uma coisa muito séria. E aqui você vê que a esquerda, no caso dele, uma esquerda raiz, começa a ver que, cara, isso vai voltar para cima dele. Porque se essas pessoas são acusadas de terroristas, o que impedem eles de amanhã acusar-me a mim de terrorismo? Então aí é onde ele está indo. Pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como 30 anos de cadeia. Ela vai fazer as unhas das mãos e dos pés na cadeia pelo resto da vida. Quer dizer, nós estamos confrontados aqui com uma farsa. Uma farsa. As pessoas podem falar que você tem que fazer tudo quanto é loucura para se defender da extrema-direita, que é a tese em vigor no momento na esquerda. Tudo bem, vamos supor. É uma discussão. Então, a tese em vigor na esquerda, ele é de esquerda, então ele sabe que passa dentro da esquerda, é inventar, criar qualquer narrativa para acabar com a direita. É isso que ele acabou de falar. Então, eles estão sem medir. Eles estão indo pro tudo ou nada. Eles não têm regras, gol de mão, dedo no olho. Eles fazem o que querem. É isso que ele está dizendo. E uma das coisas que eles estão fazendo é exatamente isso, apoiar, e aquilo que eu falei para você, entende? Conservadores, globalistas, comunistas. Então eles estão apoiando os globalistas para fazer essa opressão ao pessoal da direita. E o pessoal da direita está sendo... Só que ele sabe que esse canhão vai voltar para ele. Por isso ele alerta. Por isso ele briga. Ele não está preocupado com o bolsonarista. Ele não está preocupado com você ou eu de direita. Ele não está aqui defendendo você ou eu. Isso que as pessoas têm que entender. Alguém no grupo de WhatsApp falando, pô, vocês estão dando voz para o pessoal do PCC. Galera, nós não estamos dando voz para o pessoal do PCC. Ele, do PCC, ó, do Partido Comunista, né? No caso, o PCC da China, ou um outro grupinho aí. Então, o que acontece? Ele está querendo alertar a própria esquerda. Ele estava simplesmente falando fatos. E nós estamos mostrando para você que, de fato, isso vai voltar contra eles. E nós precisamos entender os nossos adversários para poder combatê-los.